Fala galera, sejam muito bem-vindos ao WoW Podcast. Enfim, estamos estreando esse projeto que eu tava super ansioso para começar. Gente, me parece que eu me preparei para esse projeto aqui a minha vida inteira. E é uma alegria enorme poder estar sentado aqui nessa cadeira e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e da história dos nossos participantes que vão estar passando por aqui no nosso podcast. Bom, pessoal, para começar esse primeiro episódio de hoje, a gente está recebendo aqui esse cara que desde quando eu conheci ele acabou se tornando uma grande inspiração para mim, tanto como pessoa, como empresário e apresentador de TV também. Ele é empresário, arquiteto, fundador da Go Coffee Brasil, que hoje já conta com mais de 400 lojas espalhadas pelo Brasil, apresentador de TV do Repaginando na RIC, na Record TV, e nosso mais novo, pisciano do pedaço. Vou conversar com ele, André Henrique. André, seja bem-vindo, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, ainda mais na estreia, né? Que super responsa que você me colocou. Sim. Espero que atinja as expectativas aqui pra gente fazer um bom bate-papo. André, é estreia, e eu acho que estreia, nada mais a gente devia estourar um champanhe, né? Então, Opa. eu trouxe um champanhe aqui pra gente, e eu vou estourar ele aqui no podcast com a gente, pra gente comemorar esse primeiro episódio. Vamos lá? Maravilha. Gente, Vai começar a conversar já com já álcool junto. com álcool junto. Já vamos, pra gente já indo se soltando nesse episódio aqui, Ótimo. né? Gente, eu não sou muito bom. Eu vou jogando aqui, a produção depois briga comigo. Eu sou péssimo nisso aqui, vamos lá, pra mim não estourar nenhuma luz aqui, Por favor, cara. né? Em cima da Eu gente vou virar aqui. pra cá, gente. Aí, ó. Tem bastante luz aqui, né? Aí, ó. Acho que você tem que fazer na mão ali, ó. Vamos lá. Vai ter que fazer na mão em cima, assim. Na mão aqui, sim. É, então. Ó. Vamos lá. Ó. Será que vai? Aê, Aê! E o Jogar- medo da produção aqui de acertar uma Não, luz? então, medo de acertar uma luz dessa aqui, Aqui, ó, a gente vai ter quantidade de que... luz aqui em cima. Vamos ter que mandar a conta pra Go Coffee pagar. Eu não fui eu que estourei. Vamos lá, deixa eu te servir aqui. Por favor. Pode pegar essa aqui. Aí, Aí, ó. aqui. Aqui virado de lado. Aí. E Muito um sucesso. brinde. Um brinde. Ao WoW Podcast. Maravilha. Pra vocês, gente. Aí, ó. Bem bom, hein? Então, vou até tomar mais um pouquinho aqui, que eu gostei desse aqui. Vai dar uma soltada pra Uhum. falar, né? Vai relaxar. Ficar mais relaxado aqui pra gente não ficar tenso. Primeiramente, André, obrigado do fundo do coração Obrigado de você pelo ter convite. aceitado o nosso convite. Eu me lembro que quando eu tava começando a criar o projeto, eu tava falando que a gente já tá quase um ano desenvolvendo esse projeto, pensando, como que a gente começa, que jeito que a gente vai fazer, né? E eu me lembro que uma das primeiras pessoas que veio na minha mente, falei, cara, eu quero começar com o André. Porque acho que o André tem tudo a ver com aquilo que a gente tá querendo construir. E eu acho que é uma bagagem gigantesca a toda a tua história, tudo aquilo que você vem construindo tanto na TV, quanto na arquitetura, tanto no mundo de business, né? E eu acho isso muito legal, né? Maravilha. Mas, André, eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal, né? Pra galera te conhecer, né? O André, quem que é o André? O André, ele vem de onde? Como que ele começou toda essa história? Você começou na arquitetura ou você já começou no mundo dos business? Como é que foi isso na sua vida? Então, na real, eu comecei na arquitetura, né? Eu sou curitibano, mas eu passei minha vida inteira pingando de cidade em cidade. Morei acho que em umas 6, 7 cidades ali na minha adolescência, por causa de profissão dos meus pais e tal. E eu voltei para Curitiba para estudar arquitetura. E aqui eu me formei, passei toda a faculdade por aqui. Na faculdade eu sempre fui muito apaixonado por arquitetura, sempre curti demais, eu sempre fui aquela pessoa que desde o começo tinha muita vontade de fazer acontecer aquilo, né? E aí, tanto que fiz intercâmbio pela faculdade, fiz iniciação científica, fiz tudo que podia. E aí me formei, só que eu sou de uma família onde não tem muita referência na área de arquitetura e construção civil e tal. Então eu não tinha muito aquela coisa de alguém para me indicar,
para fazer para ter um escritório, para ter até mesmo para fazer projetos, né? Porque todo mundo fala, começa fazendo um banheirinho aqui, uma coisinha ali. Eu não tinha tanto isso. Eu comecei assim muito sozinho, até um tio que constrói assim me ajudou a fazer um projeto aqui, mas era quase como um desenhista para ele, porque ele sabia o que estava fazendo. Eu só desenhei acho que por ajuda mesmo. Então eu comecei muito aos poucos assim. Aí eu acabei entrando num escritório muito legal de Curitiba, que é a referência nacional. Me joguei mesmo, mandei mensagem para eles falando, olha, eu quero trabalhar aí, o que eu preciso fazer? Né, e troquei uma ideia com eles, tudo foi muito legal, tive uma experiência de perto de 1 ano, e aí eu comecei minha carreira para valer solo, assim, né? Comecei uma sociedade, não deu certo, de arquitetura, e aí fui fazendo aos poucos, assim, até estabelecer minha carreira. Mas eu digo que o meu escritório mesmo de arquitetura, aí ele acaba se confundindo muito com o início da Go Coffee, sabe? Que aí foi muito junto mesmo as duas coisas. Então, porque a Go Coffee vai fazer 7 anos. Eu tenho 10 de formado. Então, se você for olhar ali, tá muito parecido, né? Sim. E aí a Go Coffee meio que surgiu nesse meio tempo. E aí, depois que veio a televisão, que lá na TV eu tô há 3 anos. Então a arquitetura, ela foi pioneira. Exato. Na sua vida. Eu tava lembrando esses dias, eu achei até engraçado, porque tem dia que às vezes a gente tira um dia pra puxar a caixinha de memórias, né? E eu me lembro, comentei com a Estela, falando, nossa, quando eu era criança, antes de eu me apaixonar por jornalismo, eu queria ser arquiteto. Olha só. Né? Porque eu fazia uns desenhos ali, gostava de desenhar planta de casa, às vezes, quem sabe um dia, né? Mas eu também tive a vontade de começar na arquitetura. Acho que não sei por ter a ver com design, essas coisas, mas desde criança eu gostava também de arquitetura, né? E a sua paixão também pela arquitetura começou quando criança? Como que foi? Começou bem cedo. Eu não sei se desde criança. Eu vejo que a minha mãe, ela tem um papel muito grande nisso, no sentido de que ela me influenciava muito a mostrar casas. Eu via que um dos grandes passeios de família, assim, que minha mãe às vezes me buscava na escola e me levava, tipo, a gente ficava passeando no meio dos bairros, olhando casas, olhando coisas. Eu lembro muito disso, sabe? Essa vivência de ir vendo esse tipo de situação. E aí, mas eu vejo que assim, no ensino médio eu tive um pouco de, será que eu quero fazer gastronomia ou arquitetura? Eu tive muito, esses dois lados era o que me chamava muita atenção. Mas ao mesmo tempo, eu participei no ensino médio até de um programa de empreendedorismo para jovens, que hoje eu até voltei a ser voluntário nesse programa e dar aula para jovens. Eu fiz antes da pandemia. Na pandemia eles acabaram parando com o programa, mas de uma ONG também que chamava Junior Achievement, que tem 140 países, é muito grande. E ali eu tive o primeiro contato com o empresariado. Então, eu digo que os dois lados estavam meio juntos na vontade. Eu sempre falava que eu queria ser arquiteto, eu entrei na faculdade já com muita certeza, não prestei para outra coisa, fui direto para arquitetura, mas eu sempre falava também que algum dia eu ia ter alguma coisa, sabe? Então, acho que foi meio que os dois ao mesmo tempo, mas a arquitetura, acho que ela foi muito natural, sabe? Não teve muito um marco que eu falo assim, nossa, ali eu comecei a pensar em arquitetura. Não tem muito isso. Acho que foi meio que construindo comigo, assim. A arquitetura foi construindo e nesse meio tempo apareceu o projeto da Go Coffee. Como que foi? Então, a Go Coffee, na realidade, foi meio que uma junção de uma necessidade com oportunidade, com possibilidade. Foi, sabe, ela não foi muito desenhada para acontecer. A Go, quando eu estava ali no começo de carreira, eu e o meu sócio, né, o Eloy Ferreira, ele lá no começo eu já estava formado e ele fazia faculdade ainda. A gente precisava de grana, né, para começar a vida e tal, não tinha muita oportunidade. E a gente começou a fazer, o começo da história é que a gente começou a fazer umas cestas de café da manhã para vender nos dias dos namorados. Então, né, se você for pensar ali, então era junho, ali a gente começou a vendeu via Facebook, Instagram, fez assim as cestas e deu muito certo. Ele sempre adorou cozinhar, então ele desenvolveu umas receitas muito legais. Eu tinha uma visão de design mais apurada, então eu fiz cestas muito bonitas e a gente vendeu tipo 200 cestas numa semana.
E aí foi um número muito grande aquilo, deu uma graninha legal. E a gente falou, opa, isso aqui pode funcionar. E a gente começou a fazer, né? Então, até se for pensar no storytelling ali, no lapso temporal, aí depois a gente fez Dia dos Pais, a gente fez cestas, a gente foi, sabe, construindo esse tipo de coisa. Sempre estava envolvido desde essa época com um lado gastronômico também, né? Mas foi muito nesse sentido. Em paralelo a isso, quando foi tipo outubro, então logo no começo já dessa ideia de vendas, de cestas e tudo mais, eu fui chamado para fazer uma consultoria de arquitetura num salão de cabeleireiro em Curitiba, né, por uma amiga do Eloy, que chamou ele para ir lá ver e tal, e o cara queria resolver algumas coisas e me chamou. Eu fui até lá e eu ajustei algumas coisas com ele e tal, e aí ele pegou e falou pra gente no dia que ele queria muito montar um café lá. E ele falou, olha, eu tenho muita vontade de ter um café, eu acho muito legal. Vocês têm alguém para indicar que gostaria de abrir um café pro meu salão? Eu falei, olha, não sei, vamos procurar, não tenho ninguém agora aqui, e fui embora. Acabou ali o assunto. Quando cheguei em casa, num bate-papo muito natural com o meu pai, eu tava contando com ele por telefone, assim, e falei, nossa, fui lá hoje, o cara quer um café, putz, imagina que massa que ia ser, fazer assim, assim, assim. Mas foi aquele bate-papo muito jogar a conversa fora, tipo, com meu pai. Assim, Trocando uma ideia. Trocando uma ideia, contando como foi meu dia. Não tinha sabe, não era um pedido, não era nada. Eu falei assim, nossa, seria muito legal. Acho que poderia ser uma puta oportunidade abrir um café, né? Acho que teria uma renda extra, poderia ser legal e tal. Mas não entendo nada disso, de negócios, de arquitetura gastronômica. Eu nunca tinha feito nada de arquitetura comercial também. E ali acabou o assunto. No outro dia, meu pai me ligou e falou assim, olha, André, fiquei pensando muito na tua ideia, achei muito legal a predisposição que vocês querem a abrir um negócio. E ele falou assim, eu acho que tem que abrir, tem que dar certo, tem que fazer. E aí, na época, ele até falou, eu tenho um dinheiro que eu guardei na minha aposentadoria, que é um dinheiro que ele guardou a vida inteira dele, para quando se aposentasse ter uma reserva financeira. E era 120 mil reais na época, né? 7 anos atrás. Caramba, era muita grana. 7 anos atrás era bastante dinheiro. Sim. E ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar esse dinheiro inteiro, você pega esse dinheiro e abre o café, faz acontecer, não seja mais um no mercado, faça uma coisa diferente, de verdade, porque se for para ser mais um qualquer, uma coisa assim, não vai dar certo, você vai se ferrar, vai perder todo o dinheiro e eu quero o dinheiro de volta. Então, é um empréstimo. Naquela época, eu aceitei de boa e eu sempre falo que eu não sei se hoje aquilo foi uma inconsequência, uma insanidade, sei lá, um devaneio meu, ou uma coragem muito grande sem entendimento do mercado. Né? Porque eu aceitei e resolvi abrir a Go Coffee. Né? E a Go Coffee já inaugurou em outubro. Então eu tô falando de menos de um mês, um pouquinho mais de um mês, na verdade, da ideia a abrir a Go Coffee. E você que projetou tudo? Eu fui. Daí a gente foi começar a entender sobre isso. O Eloy foi para a parte gastronômica, a parte de entender de café, e eu fui para a parte de entender de um projeto de cafeteria, de estilo visual, estudar um pouco de marketing. Eu fui para esse lado. Então a gente se dividiu para conseguir fazer da conta, porque a gente também não tinha dinheiro para contratar várias pessoas, a gente contratou um ou outro profissional para uma consultoria pequena, né? Então é muito engraçado você ver, a gente não tinha dinheiro nem para contratar influencer, né? Quando eu fui inaugurar, eu até chamei alguns influencers para trocar uma ideia, não conhecia ninguém, hoje a gente já é super amigo de uma galera e falei, cara, não tenho dinheiro, não posso contratar ninguém. Então, até para inauguração foi super perrengue, assim, sabe? A gente não sabia o que fazer. Mas a gente criou um marketing muito grande. Quando a Go Coffee surgiu, ela já surgiu com pauta em vários jornais. Antes de surgir, a gente fez uma ativação bem legal que a galera escrevia na fachada da Go Coffee. A gente escreveu assim, como você gosta do seu café, e adesivou. Mas a gente não tinha nem grana para fazer os adesivos. Então, a gente comprou com papel contact. Eu e a Eloy fomos lá, colamos na fachada inteira, papel contact. Escrevemos à mão, assim mesmo, porque a gente não tinha grana para adesivar. Porque, não lembro quanto que era na época, mas o valor do adesivo era mais... Eu preferia investir em outra coisa. Sim. Então a gente colou do nosso jeito mesmo. E como que vocês divulgavam isso na época? A cafeteria? Como é que era essa divulgação? A gente criou um Instagram. Pra ter saído nos veículos de comunicação? Nada. A gente criou um Instagram, só. Aí, montamos a fachada, só que a primeira matéria foi justamente por conta da fachada. A Gazeta do Povo, na época, viu
o ponto é muito bom, é muito visível, passa muita gente no ponto comercial. Então, as Era pessoas onde a olharam... primeira loja? É na Vicente Machado. Vicente Machado, esquina Ela existe Cabrigadeiro. ainda? Existe, é a minha loja até hoje. Sabe? É a nossa loja do coração aqui, assim. Então, e aí a Gazeta fez uma matéria falando sobre a ousadia, de que legal, o café promove interação com pedestres, era uma coisa meio nesse sentido. E para inauguração, eu peguei o perfil do Instagram e mandei para todo mundo. Peguei assim, todo mundo que acho que tinha mais de, sei lá, mais de 1.000 seguidores, para mim já era influencer, eu já ia mandar aquilo ali. Não influencer. Fui disparando o perfil porque a gente não conhecia as pessoas, não tinha credibilidade para convidar para nada. E não tinha dinheiro para convidar pagando as páginas que cobram para fazer esses serviços. Então a gente tinha que... Não dava para chamar a Mariá, né? Você sabe que isso é muito engraçado, né? Eu sei que você vai entrevistar a Mariá no podcast ainda, né? E de fato a gente conversou com ela. A Mariá no próximo episódio. É o próximo já? Próximo episódio. Então, eu conversei com ela. Na época foi uma outra pessoa lá fazer, da equipe dela, um orçamento pra gente e tal. E na época a Mariá já bombava bastante na cidade, já tinha um nome muito legal. E a gente não tinha dinheiro para contratar ela. A gente não contratou a Mariá. E tanto que teve uma história muito boa da Mariá depois, que, só fazendo parênteses, que ela não foi na inauguração, né? Só que daí, depois de uma semana, ela foi até o café, tomar um café por conta. Eu nunca tinha conversado com ela. E ela fez uma coisa que eu falo que foi muito genial, porque ela sabia a potência que ela tem. Então, ela tirou um print do nosso número de seguidores antes dela postar, postou de graça e no outro dia me mandou o print do antes e do depois e falou, viu só como eu vale a pena? Caramba! Eu conto essa história pra ela que eu falei, Mariá, você foi uma filha da mãe, cara. Porque naquele momento a gente entendeu isso e a gente ficou com um FII mensal com 5, 6 anos com ela direto. Contratava ela todo mês. Porque a gente entendeu como aquilo realmente era diferente, o trabalho dela. Então foi muito legal. Mas no dia a gente não tinha nenhum influencer pago. Só que foi muito influencer sem pagar mesmo. Foram lá porque gostaram da proposta. A gente é pioneiro no Café to Go. Né? Não existia nenhum café. Hoje tem um monte. Não existia nenhum. Então, as pessoas eram uma novidade aquilo. As pessoas não tinham essa vibe, né? A gente não tinha Starbucks em Curitiba. Então, as pessoas queriam ter aquela onda de pegar o copinho e sair andando pela rua, aquela vibe de filme, de seriado, e não existia. É um estilo muito americano, né? Queriam sentir esse sentimento. Eu me lembro quando eu cheguei em Curitiba, a primeira cafeteria que eu tive contato foi a sua. Olha só. Porque eu morava um quarteirão ali do seu escritório, na Visconde do Rio Branco. Ela é uma rua sem saída. Eu tô encostando o microfone. Ela é uma rua sem saída ali, então eu morava num prédio ali em frente à Defensoria. Né? Então, eu trabalhava no IESD, né? Eu ia a pé todo dia, saía ali de casa. E no meu caminho tinha uma Go Coffee ali na Visconde. Né? Então, eu já passava, pegava um café, ia. E aquilo ali eu achava incrível, porque eu falava, cara, é só pegar um café e trabalhar. Né? Então, portanto, eu vou depois puxar nos meus stories, que deve ter stories ali, de eu postando o copo do café, né, de manhãzinha. E isso que você falou é o que mais acontecia. Então, a gente bombou muito rápido porque as pessoas queriam isso. Queriam o nome no copo, ser chamada pelo nome, os produtos diferentes, esse sonho americano, esse estilo todo visual, a arquitetura era muito... Hoje é muito diferente a arquitetura do começo da Go, mas ela era muito direcionada já, tinha cara de franquia já, sabe? Ela tinha cara de loja gringa. Então, os produtos tinham um sabor muito diferente, tinham essa cara... Então, o nosso marketing foi muito orgânico. A gente cresceu muito rápido. No mesmo ano, a gente já ganhou como melhor café. O projeto já foi indicado como melhor projeto de arquitetura de cafeterias. E eu nunca tinha projetado nada de gastronomia, assim, desse tipo. Então, surgiu tudo muito rápido, assim, esse começo ali. E conseguiu devolver o dinheiro pro pai, né? Devolvi em suaves milhares de prestações. Muitas prestações, duvidar até hoje ainda deve ter um resquício de juros, porque empréstimo de pai, né? Ele empréstimo sempre tem um jurozinho. Então foi super... E meu pai é bancário, né? Então ele que cuidava até da nossa financeira, tudo da empresa, porque eu sou péssimo com isso, eu não sou de números, então nada a ver comigo. E aí foi muito nessa onda, assim, e eu aí ficava de manhã, né? Eu abria de manhã, 6 da manhã, ia pra lá, abria o café. Isso foi uma coisa muito legal também. Todas as cafeterias abriam 10 da manhã. Antigamente, se for pensar,
não existia café legal para você tomar de manhã. Era padoca, né? Padoca. Você vai pra padaria, não tem o que fazer. E os cafés abriam a partir das 10. Então, isso era uma coisa que eu sentia muito. Eu passava no drive do Mac tomar café, porque era o único que era aberto cedinho para ir para a faculdade. Então, eu sentia muito isso. E quando eu fiz intercâmbio, eu passava no drive da Starbucks para ir para a faculdade fora do país. Você morou fora? Eu morei no México. Eu fiz a minha faculdade lá também. Eu sou graduado aqui e por lá, na Faculdade Marista, em Mérida. Pertinho de Cancún, ali eu morei. Então, eu tinha muito essa visão de abrir cedo. E a gente começou a abrir 7h30 da manhã. Tanto que foi notícia também. Porque a cafeteria não abria esse horário. Então, eu abria bem cedinho, ficava até meio-dia, balconista. Eu aprendi a ser barista, eu atendia lá. Hoje, de verdade, já não sei mais fazer muitas receitas. Mas eu opero bem a máquina de expresso ali. Eu me viro ali. Me viro. Eu faço meu café, mas não vem me pedir latte art, desenho, que daí não rola. E aí, meio-dia, eu saía, o meu sócio saía da aula, que ele ainda fazia faculdade, análise e desenvolvimento de sistemas, nada a ver com o café. E aí ele vinha, assumia o balcão, e eu ia embora e assumia a arquitetura. Então, eu ficava nessa dupla jornada ali de duas profissões, sabe? Até tudo desenrolar, a gente conseguir contratar funcionário e tudo mais. Então, foi bem legal esse começo, assim. E uma coisa legal que... Cara, eu admiro muito você, é que você consegue hoje levar tudo isso ao mesmo nível, né? Eu vejo você sempre envolvido na Go Coffee, tá sempre envolvido no seu escritório de arquitetura, agora tá envolvido com o Repaginando. Como que você tá conseguindo administrar todos esses Andrés em você? E ainda tem a parte que você também é quase um cozinheiro de mão cheia, né? Olha, você que tá falando, né? Assim, foi um prêmio de um reality show que eu fiquei sabendo. Ganhei um reality show de gastronomia, isso foi uma loucura pra dar check na vida, né? Eu falo que, assim, participar de um reality show, ganhar reality show, são os checkzinhos da vida, né? Mas, na realidade, eu falo que enquanto o burnout não vem, eu vou indo, né? Eu falo isso sempre brincando, porque, na verdade, eu sou muito workaholic. Eu amo o que eu faço. Eu acho que é isso que é a diferença entre você ter sucesso ou não em algo, né? Eu não tenho vontade de ficar parando de trabalhar, sabe? Por exemplo, esse sábado passado, eu tava em casa de bobeira, meu sócio falou que ia passar no escritório, resolver uns negócios. Eu tava meio, falei, quer saber, eu vou também. E fiquei lá a tarde inteira trabalhando. André, mas você tem que ter tempo de descansar, você tem que pensar no ócio, você tem que... Ok, eu sei, mas eu adoro estar no meu escritório, eu adoro trabalhar, eu adoro fazer as coisas. Eu sempre reclamo que eu tô maluco, que eu vou pirar, que eu vou surtar. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava respondendo umas mensagens, eu comecei a pegar muito mais Uber do que dirigir em alguns momentos para poder ter o tempo do Uber para resolver problemas. Então a gente tem que nos ajudar em algumas coisas. Eu tenho que ter muito braços direitos, né? Eu sozinho não faço nada. A gente sabe que sem uma equipe legal, sem você ter... na arquitetura eu tenho um coordenador que é meu braço direito. Na Go Coffee eu tenho mais 2 sócios. Eu tenho várias outras situações ali que estão sendo desenrolando para que tudo funcione. Como que é o dia a dia do André? Como que ele se divide? Cara, depende muito, né? Agora, eu tô numa fase muito maluca, que é a minha fase mais complicada do ano, porque eu tenho a Go Coffee, o escritório, o estúdio, que isso nunca muda, né? Mas eu tô com a fase da gravação do programa, que a gente estreia mês que vem, e eu tô com a Casa Cor, né, Paraná, que já é o meu 4º ano que eu participo, que inaugura daqui 3 meses, mais ou menos. Então, até antes de vir pra cá, eu tava... Inclusive, eu tava olhando uns projetos que você fez na Casa Cor muito incríveis, né? Que Casa Cor é onde a gente pode brincar, né? Pode usar, pode fazer coisas diferentes. Então, o ano passado você fez um estúdio lá, né? Fiz. Inclusive, a gente gravou mais de 80 vídeos e podcasts lá. Então, foi sensacional, assim. A gente usou durante 45 dias, né? Falo que dó, né? Montar tudo aquilo para 45 dias desmontar depois. Então, hoje a minha rotina é muito assim, sabe? Eu começo a trabalhar tarde, né? Pelo padrão de todo mundo. Eu começo a trabalhar a partir das 10 da manhã. Porque eu acordo e eu tenho até as 10 para fazer coisas minhas. Sabe? Pra dar uma respirada. É o meu momento. Eu sou uma pessoa muito matinal. Eu, a partir das 5 e pouco, 6 horas, eu vou baixando minha energia, assim, a maioria das pessoas fala, não, porque é a noite que eu rendo, é de madrugada. Eu não. Eu sou aquele cara que todo mundo odeia porque acorda cantando, acorda dando bom dia, acorda felizão. Eu acordo muito feliz e com muita energia. Que legal. Então, minha manhã eu passo o meu café sozinho,
em silêncio, sabe? Bem tranquilo, coloco uma música, tomo meu café bem de boa, sem WhatsApp, sem gente enchendo o saco. Eu acordo cedo pra ter esse tempo de qualidade comigo mesmo. Que horas, mais ou menos? Eu acordo entre 6h30 e 7 horas, sabe? Ai, Não sou da galera do, acorda às 5 e toma um banho não. frio e não sou desses. Eu sou daquele que eu durmo 8 horas por noite, sabe? Eu acordo entre 6h30 e 7 horas, pra mim tá lindo. Mas daí eu vou pra academia, vou me cuidar, vejo até um pouco de televisão às vezes, enquanto eu já começo a trabalhar pra chegar no escritório às 10. Esse é meu padrão. E aí o dia se mistura. Aí acompanhando tudo isso que você falou, a gente dá para perceber que a arquitetura e a gastronomia sempre esteve bem presentes, né, na sua vida, né? E a gente estava falando aqui agora, você foi campeão do Você é o chefe. Você é o chefe, Uhum. né? Como que foi essa experiência também de, tipo, além da arquitetura, de ser empresário, também cozinheiro? Cara, isso eu falo, né? Como eu falei, é um check na vida e uma coisa tão divertida. Foi tão legal. Porque eu digo que foi nesse momento em que eu me desconstruí perante câmeras. Que eu entendi a não ter vergonha de olhar aqui ou não olhar, estar me filmando, tanto faz. Eu perdi isso completamente. Uhum. Porque no meu programa, por mais que seja um reality show, eu tenho ali uma desenvoltura, eu consigo fazer uma postura, eu penso o que eu vou falar. Então tem Consegue editar. Consegue editar, sabe? Tem momentos no meu programa que não tem como editar, né? As surpresas não existe edição, né? Sim. Mas o resto eu consigo. Quando eu fui convidado, eu já tinha ido ao vivo em vários programas, mas eu nunca tinha participado de um programa desse jeito mais participante mesmo. Uhum. E foi Já estava ali na cartela dos apresentadores. Já, né? já. E porque o que acontece? A edição que eu participei era Você é o Chefe Celebridades. Então, eles chamaram justamente apresentadores, influencers, pessoas com renome na cidade, de todos os tipos de pessoas, de todos os estilos de profissões, que tinham, como eles falam, celebridades na cidade, pra ir lá e se jogar na cozinha. E era uma coisa muito, né? Uma prova, 3 minutos de mercado, 2 minutos para 2 horas de cozinha, 1 hora de cozinha, dependia a prova. E eu sempre amei cozinhar, mas eu nunca me dediquei a isso. E eu fui muito pra, tipo, vamos lá, vamos se divertir e tal. Só que no primeiro episódio eu percebi que eu já me desesperei, já foi um caos, eu já comecei a fazer, tipo, cozinhar coisas que eu nunca cozinhei na vida. Eu lembro que no meu episódio eu não tomo cerveja, tá? E o meu episódio foi justamente um episódio que você era obrigado a cozinhar com um patrocinador que era cerveja. E daí eles sortearam as carnes e a minha foi carré. E eu nunca tinha feito carré na minha vida. E eu tinha que fazer carré, tinha que usar cerveja. Tinha que fazer um carré na cerveja. Tinha que usar cerveja em alguma coisa. Caramba. Né? E tinha que cozinhar um carré. E tinha que ter um acompanhamento. E aí eu acompanhamento, um copo de cerveja. Então, e eu lembrei... Sim, claro, tem os jurados ali, deram umas dicas antes e tal, do que se harmoniza com cada carne. Eu lembrei de um molho de chocolate que existe no México, de quando eu morei lá, e eu fiz um molho de chocolate. Me arrisquei, que era cerveja com chocolate, maluco o molho, e deu muito boa. Daí eu ganhei a primeira fase, fui pra segunda, fui pra terceira, fui pra final e ganhei o programa. Foi uma coisa, assim, muito maluca ganhar um programa desse. Eu não acreditava, eu chorei um monte, tudo. Eu sou super chorão também, né? Choro todo o programa. Mas foi muito maluco isso, assim, né? Eu ganhei uma faculdade de gastronomia. Infelizmente, eu não cursei. Né? Eu queria muito ter cursado essa faculdade, mas não podia existia. Doar pra alguém? Não podia, era nominal. E aí, só que imagine, na minha rotina, uma faculdade, 2 anos e meio, das 7 da noite às 10h30. Eu falei, não, se eu tentar fazer isso vai ser insanidade. Não dá. Ia ser irresponsável eu tentar. Aí eu acabei abrindo mão. Ganhei também uma viagem super boa lá pro Salvador. Dessa eu fui. A viagem era uma semaninha só de folga. Dá pra dar uma pausazinha no escritório. Foi mais tranquilo. Mas foi uma loucura que eu me virei aí, fiz, participei. Foi muito gostoso. Eu amo cozinhar. Eu queria muito cozinhar mais. André, a gente te vê muito envolvido em projetos comerciais, né?
E você também faz residenciais ou o teu foco mesmo que você tem tesão é os comerciais? Eu faço residencial também, mas eu sei que é um nicho que tem muito profissional também, super competente. Enquanto o nicho que eu estou, eu sei que eu já me destaquei ali entre pelo menos os 5 melhores da cidade, e já tá meu nome referenciado sempre. Então isso para mim já fica mais confortável, porque pro comercial eu sou muito procurado, né? Acaba que, graças a Deus, a gente hoje tem o nosso marketing, não existe um marketing tão ativo, né? Uma prospecção tão ativa. É só mais a minha exposição e os meus projetos que me trazem os clientes. No residencial é um pouco diferente. Quem me procura ou é porque quer algo diferente do que o mercado faz, né? Uma arquitetura residencial um pouco mais diferente, porque não é tão normal eu fazer aquele padrãozinho de arquitetura. Ou se não, muito cliente meu que já é do comercial e daí comprou um apartamento, comprou uma casa e quer continuar comigo. Então aí eu me adapto ao estilo deles para fazer uma arquitetura um pouco mais tradicional, alguma coisa mais voltado para eles, mas que seja no residencial. Então eu faço, sabe? Eu faço corporativo, escritório, eu faço muito para esse lado também. E como que você faz para imprimir a sua marca ali? Porque a gente observa nos projetos que você faz, sempre que se bate o olho, dá para sentir que é teu projeto, né? Como que é teu processo criativo ali dentro do escritório? Como que você desenvolve isso com a equipe para que vocês consigam transmitir essa comunicação que o cliente tanto vai atrás de você por causa disso, né? Olha, eu acho muito engraçado, eu adoro quando me falam que conseguem ver os meus projetos só olhando, quem conhece meu trabalho. Porque eu não sei dizer o que eles fazem serem projetos que têm minha cara. Mas muita gente, isso que acabou de me falar, eu adoro ouvir quando me falam assim, eu fico sempre pensando, mas o que? O que a pessoa viu que falou assim, isso aqui é o André. Sabe como que eu comecei a notar a tua marca registrada? Quando eu comecei a assistir alguns episódios do Repaginando. Eu falei, cara, tem uma identidade impressa em todos os projetos aqui do Repaginando, né? Que é a cara do André. Acho que ele pode ser, ali mostra bastante, né? Por mais que seja um programa onde a gente mostre recursos mais limitados, né? Porque transforma em um dia e meio as casas. Mas eu vou te falar que assim, o meu processo criativo, claro, existem elementos que são muito já de mim mesmo, que eu acabo optando, ou pela facilidade de implantação, ou por já ser algo que eu sei que funciona legal, ou porque eu vejo que cliente me pede, porque já viu em outros projetos meus e acaba replicando de uma forma que nem que eu queira eu tiro. Né? Por exemplo, na Go Coffee, se eu tirar a parede verde com neon, meu Deus do céu, sabe? Não existe franqueado que não peça uma parede verde com neon. E eu já tentei tirar, porque eu falei, não, gente, a gente já fez 300 lojas com isso, deixa eu mudar um pouco. E eu não consigo. Virou uma identidade. Eles gostam e não tem como tirar. Eu vejo que isso se repete muito no meu traço também. Quando eu chego a um projeto novo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é integrar a equipe. Então, a minha equipe ela tem muita autonomia. Eu não sou um cara centralizador nesse sentido, até porque senão eu não dou conta de tudo que eu faço. Sim. Então, hoje eu tenho uma equipe tem que saber bem legal. Delegar, né? Hoje tem 13 pessoas, arquitetos e estagiários na minha equipe. É uma equipe grande. Então, tem uns que só fazem franquias, outros que só vão fazer os outros projetos do estúdio. E nesse miolo, quando a gente vai chegar um projeto novo, a gente senta, a gente discute, eu pego a ideia dos outros, porque a pessoa que está comigo, ela já entendeu o meu jeito, já entendeu como eu vou projetar. Então, eu vou muito nessa linha, assim, sabe? Eu acho que isso acaba transformando os projetos muito positivamente, assim. Mas quando é você que vai criar, como que é teu processo criativo? Você coloca Eu, por exemplo, quando eu vou criar lá na agência, seja projeto de identidade visual ou um planejamento, eu gosto de ficar sozinho, colocar um fone de ouvido e criar. Você também é nessa linha ou você... Não, cara. Olha, minha criação é um pouco diferente porque, assim, ela não tem um timing de criação. Na hora que eu fecho um projeto, eu começo a pensar nele. E vou pensar, e aquilo vai ficar na minha cabeça e... A gente diz que, principalmente em arquitetura, acredito que no teu caso seja muito isso também, a gente é formado de skills que a gente foi desenvolvendo na vida inteira, de referências que a gente foi criando na vida inteira, tanto visuais e vivências de coisas que a gente foi vivenciou, uma viagem que a gente fez,
a quantidade de foto que eu tenho, de detalhe, de coisas que não fazem nem sentido para qualquer pessoa olhar, mas que para mim chamou a atenção, a junção de um material com o outro, a cor de uma com o outro, uma textura. Tem muitas coisas que eu fui vivenciando na minha vida e eu acho que isso vai carregando a minha personalidade arquitetônica. Na hora que eu pego um projeto, entendo e faço um briefing com o cliente para entender para que contexto a gente vai, eu acho que aquilo já vem muito natural, eu já começo a criar situações na minha cabeça. Antes de começar um projeto, eu gosto muito de deixar minha equipe sem a minha fala. Então, a gente começou um projeto novo, vou colocar na mão de um arquiteto lá do escritório, ele já sabe o que vai ter que ser feito no sentido do briefing e tal, e eu deixo um tempo. É o meu maior padrão, assim. Para ver o fora da caixa sem eu meter meu bedelho. Porque o que acontece? Na hora que a gente vai e fica tão assim direcionado, é muito comum também das coisas ficarem muito repetitivas. Sim. Né? Porque a gente faz muitos projetos, a gente não consegue ter tanta vivência para mudar. Então eu gosto de ver a visão deles. Só que eu falo, eu te dou autonomia de junto comigo pensar, mas também entenda ouvir um não. Porque é o meu projeto. Então a gente vai junto pensar, o cara vai ter ideia junto, a gente senta e olha. Ele vai me falar para que lado que ele foi na cabeça dele. Só que nesse momento eu já tenho toda a ideia definida na minha cabeça. Eu já fui atrás de referências, eu já pensei, eu já acordei às 3 da manhã pensando, já tive, sabe, meio que um background que me criou aquilo. Eu vou sentar e falar, olha, eu pensei isso, o cara fala, eu pensei isso, porque eu gosto de entender o de fora, o que vem, e aí eu vejo o que eu uso da ideia da minha equipe, o que eu trago só da minha ideia, o que eu junto, ou se eu tiro toda a ideia da minha equipe, como já aconteceu também, de eu tirar a minha ideia e falar, a minha equipe mandou melhor que eu. Então a gente faz meio que essa composição, assim, sabe? Mas é uma coisa meio do tipo, temos que resolver? Tá, então terça-feira às 2, vamos sentar e vamos resolver. É meio que assim. Qual foi o projeto que mais te empolgou em todo esse tempo já que você tem trabalhado com seus clientes? Você fala, cara, esse aqui é meu bebezinho. Cara, é difícil, né? Tem todo projeto, é difícil, é igual você falar pra escolher um filho, né? Não, eu não tenho filho, mas todo mundo fala que é isso. Mas eu acho que assim, cara, pensando aqui, tem projetos muito emblemáticos na minha vida. Não que eu possa dizer que um eu gosto mais ou que eu gosto menos, né? Por exemplo, o Lola Bar é um projeto que eu tenho um carinho absurdo. Ele fechou na pandemia, já não existe mais. Só que foi o primeiro bar que eu fiz na minha vida. Então, não tem como eu não ter um carinho absurdo por ele. Foi uma puta oportunidade que eu tive. Agora, meu primeiro projeto que eu fiz corporativo em São Paulo. Putz, que legal, cheguei em São Paulo, sabe? Então, eles têm alguns marcos na nossa carreira, né, que vai construindo. Tem um projeto nosso que está inaugurando agora, que é a Olaria do Parque Barigui. Eu até tenho postado bastante, falado bastante. Sim, eu vi seus stories. É um projeto que eu tenho certeza que vai ser muito legal na minha carreira. Foi muito gratificante eu fazer. Eu até gravei um podcast só sobre ele, para você ter uma ideia, agora, uns 4 dias atrás, justamente para a divulgação dele e tal, que me procuraram da imprensa, porque a gente sabe que você mexer no Parque Barigui, a maior parque da cidade, a maior referência turística de vegetação para o curitibano, é um marco para todo mundo, é um bem tombado, é uma, sabe, uma olaria antiga. Marcar o teu nome ali naquele parque também, exatamente. Né? Então, meus clientes são clientes muito legais, são clientes que eu já fiz 3, 4 projetos para eles, então a gente já está há muito tempo juntos, já sabe como cada um funciona, já sabe como resolver as coisas. Então foi um projeto que ele teve muita identidade, muito conceito e muita importância. Então eu digo que hoje, para mim, é o meu projeto preferido no momento, porque eu sei que ele vai ser muito importante. Então, legal. Ainda não inaugurou, mas eu já sei que vai bombar. Legal. Quando for ter a inauguração, me fala, eu quero estar lá presente. Por favor. De empresário, arquiteto, apresentador de TV. Como que começou essa parte na TV na sua vida? Então, na TV foi muito maluco também, né? Faz 3 anos já que eu comecei. Tá indo pra 5ª temporada, né? 5ª temporada. A gente começou fez uma temporada, depois fez 2 no ano, daí depois a gente percebeu que 2 no ano era muito exaustivo, a gente voltou para uma só por ano. A emissora até ano passado tentou jogar mais uma temporada no final do ano, eu falei, gente, vamos lá, né? A gente... Grupo se tiver que fazer, eu falei, se tiver que fazer, a gente faz, mas se pudesse deixar pro começo do ano que vem, eu prefiro, sabe? Porque
eu sou apaixonado pela televisão. Eu amo, de verdade. Eu acho que hoje é uma das coisas que mais me traz tesão. A gente compartilha, que eu sou também apaixonado por TV. Ah, eu acho incrível, eu sempre amei o mundo da televisão, o mundo dos bastidores da televisão. Eu não falo tanto o mundo de, tipo, ver o artista, não. Mas o que acontece por trás, como é a estrutura, sabe? Igual eu sou o tipo que eu cheguei aqui, olhei o cenário, mas eu achei lindo olhar aqui, os cabos, os monitores, a galera. Eu acho isso muito legal, entender isso. Entender de ângulo, entender de contexto, entender de abertura de câmera. Eu comecei a entender muito isso e gostar. Mas isso era uma coisa que eu só assim gostava e estava ali na gaveta, não existia uma pretensão com isso. Sim. Aí veio de uma forma muito natural, foi um desenhar de ações que me trouxe para a televisão. Eu fui convidado uma vez por uma revista para fazer uma matéria sobre mim. Na hora que eles me entrevistaram, eles acharam, graças a Deus, minha história muito legal e me deram a capa da revista. Que legal. Então, aí isso foi em 2019. Pode falar 2019. O nome da revista? Se chama Revista Dimensão. É uma revista bem voltada para o público bem socialite, lifestyle curitibano e coisas assim. Então, e eles pegam muito personalidades e colocam na revista. Que legal. E a minha história, eles gostaram a ponto de me colocar como capa. Super legal a capa, assim, eu tenho um monte guardado, eu amo essa revista. E aí, a produtora da revista me conheceu ali e tal, me colocou na revista. Então foi meio que desenhou para esse lado. Aí aconteceu que a irmã de uma produtora da revista produzia alguns programas de televisão, gostou do meu trabalho como arquiteto e me chamou para fazer o cenário de um programa dela, que era o Você é o Chefe. Mas não o que eu participei, né? Lá do comecinho, primeira edição. Que louco, né? Imagina, você tá projetando e depois, anos depois, você tá ali como participante, né? Eu projetei o primeiro e eu acho que eu participei, acho que era a terceira edição quando eu participei, ou quarta, não sei. Aí, eu fui lá e fiz um cenário para ela. Um cenário de arquitetura, tipo um trabalho, nada a ver. Um projeto como qualquer outro. E troquei uma ideia com ela e tal. E ela me falou assim, uma época eu tive um programa de televisão que era de arquitetura no interior, bem pequenininho, era tipo um quadro no outro programa, eu achava super legal fazer. Aí eu falei pra ela, nossa, eu sou apaixonado por TV, eu acho muito legal, inclusive se puder me deixar vir aqui assistir uma gravação, eu vou adorar. E comecei a papear com ela, e daí ela pegou e falou assim, nossa, eu gostei muito da desenvoltura, você já fez alguma coisa? Eu falei, não, nada a ver, tipo, e meio que ali morreu o assunto. Daí, no dia, ela até falou alguma coisa do tipo assim, tem muita vontade de voltar a esse projeto de arquitetura. Daí eu falei, quando voltar me chama. Mas assim, ali zoando, zero pretensão de apresentar um programa de televisão. Só abrir uma deixa aí. Você sabe que eu fiz isso com escola. Há uns 4 anos atrás, se não me engano. Eu não morava em Curitiba. Conheci o Escola, na época ele estava na Rede Massa, né? Aí a gente começou a conversar e ele me convidou para ir conhecer o programa. Eu falei, nossa, quero, porque eu sempre fui apaixonado por TV também, né? O Escola é um querido. Ele é um querido. Escola, você tá me devendo você vir aqui no podcast, tá? Já tô deixando o convite, já intimei. Então, e eu conversei com ele e falei, vem conhecer o programa e tal. E ele tava apresentando na época o SBT Notícias à noite. Eu fui e, cara, é esse mesmo sentimento. Eu fiquei lá no fundo mais apaixonado com aquele mundo, a TV e tal. E foi muito legal. Continua seu assunto aí. Mas foi exatamente isso. Aí, essa produtora me ligou uns anos não, acho que meio ano depois, talvez. Falando, André, desde que eu conversei com você, eu tô com uma pulguinha na orelha. Ela é a Mabel, que é a produtora, ela é, assim, não é 220, ela é 330 volts. Ela é sinistra, assim, é muito incrível. E ela, tô com isso na cabeça, já desenhei, não sei o que, o que você acha? Eu, não, super legal, tá dela, mas eu quero que você apresente. Aí dela, topa? Pera, calma, deixa, né? Eu lembro exatamente o dia que ela me convidou, que eu tava assim no meu escritório, num jardim, assim, meu escritório ficava numa casa. Eu lembro que eu sentei e fiquei tipo assim, será que isso faz sentido? Sabe? Foi uma coisa meio, né? Eu quero que você apresente porque eu acho muito legal, não sei o quê. A gente falou algumas referências de alguns realities gringos e nacionais que existiam nessa pegada e tal. Ela falou, topa desenhar? Quer saber? Topo. E aí que começou. Então foi uma coisa tão aleatória, sabe, nesse sentido. Tanto que eu até cheguei daí pra produção e falei, tá, gente, mas e aí?
eu não sei olhar pra uma câmera, eu não sei me importar, eu nunca fiz nada disso, né? Eu falei, ó, como que a gente... será que eu pego uma fono, um curso de oratória, vou atrás de... Será que algum apresentador não pode me dar alguns toques, uma consultoria, sei lá, porque, né? Ensinar alguma coisa, como importar. E eles falaram, não, a gente quer você como você é, como arquiteto. A gente não quer um apresentador falando de arquitetura, a gente quer um arquiteto apresentando. Eu entendi aquilo e falei, legal. E assim foi. Do meu jeito, do jeito que eu era, sem, sabe, com vício de linguagem. Você tem facilidade assim de decorar texto? Não, sou péssimo. Tenho pavor. Eu sempre uso um TP, você viu, né? Eu nunca usei TP na vida, achei super chique, tá? Sério? Eu nunca usei, eu tenho morro de medo de TP. Na verdade, eu sempre uso porque eu tenho muito... Eu postei esses dias que eu fui tentar gravar sem TP, né? Postei até, foi umas prévias do podcast que a Estela sofreu comigo, porque até que eu consegui passar o texto que eu queria, foi uma dificuldade. Na verdade, eu sou muito assim, eu não gosto e eu não funciono com coisas marcadas, do tipo, André, você tem que falar que a xícara branca está muito bonita hoje porque a logo foi feita em roxo, sei lá. Se tiver que falar, eu vou falar assim, nossa, que linda essa xícara branca com a logo em roxo. Ponto. Mas se falar assim, não, André, você tem que falar, a logo roxa casa muito bem com a porcelana branca. Assim, eu vou falar a mesma coisa, mas deixa eu falar do meu jeito. Do seu jeito. Não me põe uma... E isso quando eu vou fazer merchan, principalmente, né? Vou falar com um patrocinador, que da agência de marketing e tal, também gosta de escrever um texto e falar assim, quero que siga exatamente esse texto. Sim. Aí eu me ferro. É a hora que eu me desespero, porque eu não vou conseguir entregar a verdade. Eu não sou um ator. Eu gosto de escrever os meus próprios textos, por exemplo. Eu escrevo porque eu sei que é o jeito que eu vou conseguir falar do meu jeito. Até a forma de escrever, né? É errada. A gente escreve errado na pontuação para saber aonde de fato falar e tal. É exatamente assim. Mas eu sou muito do tipo assim, o que eu preciso falar? Você tem que falar xícara branca, logo azul. Logo roxa. Ponto. Deixa o resto eu desenvolver, eu vou dar um jeito. E eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer de primeiras coisas, assim. É raro eu regravar. Porque acho que eu meio que, como eu falei, me desmontei perante, principalmente depois do reality, que, né, queimei os dedos, a câmera gritava na minha frente e tudo, eu não tava nem aí. Que hoje eu meio que me soltei, sabe? No começo eu tinha muito medo. Você já foi muito tímido? Eu nunca fui muito tímido. Tímido no sentido, tipo, das câmeras, de falar no Instagram... Eu acho que existe um processo, né? No começo, a primeira vez que você pega o celular assim, você dá uma travada, né? É estranho. Você se sente meio robótico, você acha feio. Eu gravava, postava, mas não assistia. Sério? Se eu assistia, eu apagava, sabe? Eu não podia assistir. Os stories, assim, subia eles e não assistia. Porque era o único jeito que eu consegui me destravar pra, se eu ia assistir, eu falava, ó, tá aqui, ó, o topete torto, ó, o tique, ó, sei lá, fala, eu apagava. E aí eu nunca criava nada, por causa do perfeccionismo extremo ali daquilo. E aí eu fui me aprendendo a relaxar. Eu tinha muito medo de chorar no programa. O programa é muito emotivo, meu programa é muito... histórias muito pesadas em alguns momentos, dilemas familiares, acontecem coisas muito que mexem, e eu sou uma pessoa muito emotiva, e eu tive que segurar no começo, não porque alguém me mandou, mas porque eu falava, tá, eu sou um arquiteto, tenho uma postura de empresário, é bonito eu chorar na televisão? Será que vai ficar feio? Será que vai ficar pedante? Será que vai fazer sentido? A gente acaba se cobrando muito. Então, eu não fazia nada. Eu não falava uma piada, porque eu falava, se eu fizer uma piada, será que vai fazer sentido? Ou será que eu vou ser escrachado? Ou será que eu vou virar um meme? Eu ficava muito assim. Tá com medo da internet também, né? Com medo de tudo. Eu não conhecia nada. Quem não conhece nada tem medo de tudo. Sim. Né? Então era muito nesse sentido. Até o momento que eu entendi que eu podia me soltar. Mas isso foi lá pela segunda temporada. Sim. Sabe? Tanto que a primeira temporada era só um câmera, tinha uma produtora. A gente ficava em 2, 3. É isso que eu ia falar. Aquele dia que a gente se encontrou, você tinha comentado comigo que foi um piloto, né? Não era pra alcançar o que alcançou hoje, né? Era só um projeto, né? A gente fez um teste, né? E eu sempre tinha uma brincadeira que eu fazia que é assim, eu falava, eu quero que exista 2 temporadas comigo apresentando. 2 temporadas é o meu objetivo. Sempre falei isso. Por quê? Primeiro, claro, é muito trabalhoso. E por mais que eu ame, eu sei que me desgasta bastante por causa das outras profissões. Se eu tivesse só essa profissão, bora, todo dia.
Mas eu falava assim, se tiver uma temporada e acabar, parece que o programa deu errado. Né? Se tiver uma segunda temporada, mas não for eu apresentando, parece que o apresentador deu errado. Sim. Então, 2 temporadas comigo apresentando vai ser uma consagração. Foi legal, funcionou, deu certo, o apresentador funcionou, mas não quero mais. Então, eu sempre tinha esse objetivo. E cá estamos na 5ª temporada. E a audiência, cara, mais que dobrou da primeira até agora. A gente alcança um número bizarro de pessoas que a gente não imagina que a gente consegue alcançar tanta gente na televisão assim. E eu me divirto pra caramba e por mim, a gente vai embora. É legal porque entra muito aquela questão que, aquele momento que você tava falando, eu fui pro escritório no sábado. Porque o trabalho acaba não sendo mais um trabalho porque você ama fazer aquilo que você faz. Né? Igual eu amo o estar lá na empresa, eu amo fazer o que eu faço, porque eu não olho mais como trabalho, né? E é o que você também está fazendo. Você não olha mais aquilo como trabalho. O Repaginando não é um trabalho, é um hobby ali que você está fazendo de amor, né? E que aquilo ali te empolga. Exato. Né? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um curso e eles me perguntavam o que você faria de graça o resto da sua vida. E eu, como eu amo TV, eu falei, cara, eu faria TV o resto da minha vida. De graça. Porque eu amo fazer isso. Né? E é muito isso. Quando você acha aquilo que você ama, você faz de graça. Gente, eu tô gravando isso aqui, eu tô brincando, porque eu amo isso aqui. Mas é isso mesmo. E na TV, pra mim, sempre foi isso, sabe? Tanto que, primeira e segunda temporada, eu fiz de graça. Né? Tinha gente que achava que eu pagava. Né? Já falaram, você paga pra fazer o programa? Você compra horário? Eu falei, não, gente. Tipo, não tem nada a ver isso. Mas é uma super exposição. Né? O programa no começo tinha 20 minutos, agora tem 45 para todo o Paraná. 45 minutos na TV, você sabe que é coisa. E agora tá em horário nobre, sabe? né? É sábado, no começo da tarde, é um horário super bom. Funciona bem. No começo, a gente vinha depois de um leilão de carro, cara. Sabe? Nossa, sabe? Pra você querer. Imagina você começar um programa ali, e aí, pessoal, saindo de um programa de carro. Daquela hora de leilão de carro. E, querendo ou não, 20 minutos até você conquistar a audiência, o programa já acabou. Então era muito difícil fazer o programa ter vida. Agora a gente vem num horário super nobre. Balanço geral que te entrega. Tempo. Já tá com a audiência lá em cima. Já tá com a audiência super legal. Então a gente tem esse dinamismo legal de grade, que a gente vai ali dançando de um jeito legal no horário. Tem um alcance muito maior. No começo era só Curitiba, região metropolitana, hoje já é todo o Paraná. Sabe, todas as praças pegam um programa. Então, esse é uma crescimento surtadinha, muito legal. Você pensar a quantidade de pessoas que tá te assistindo? Não, porque... Você leva na esportiva? Não dá, cara, porque a gente não consegue ser palpável, né? Esses dias a gente fez uma apresentação do programa que eles estavam mostrando lá para um grupo de empresários e tal. Quando eu olhei na tela, assim, que o programa alcança só em Curitiba e região metropolitana mais de 1,3, se não me engano, milhões de pessoas todos os sábados. Tô falando só da nossa regiãozinha, não tô falando nem do estado como um todo. 1,3 milhão de pessoas me assistem no sábado. Quando eu vi isso, eu não consigo ter a dimensão de quanto é 1,3 milhão de pessoas. A gente não tem como ter. Você não consegue entender quanto que é isso. Não consegue. Então você olha e eu falo, nossa, é muita gente, né? É muita gente. Mas eu tô falando só aqui, ó. Tô falando com uma câmera. Eu não tô vendo nada. Isso. Né? Claro que a gente entende esse carinho muito grande via Instagram, que daí é o jeito mais fácil das pessoas me acessarem, mandar mensagem. Quando o programa vai ao ar, nosso inbox enche de mensagem, né? De gente mandando parabéns, gente pedindo coisa, gente, sabe, querendo que eu coloque no programa. Tem muita coisa, assim. Então, aí você tem um pouco de dimensionamento. Ou quando você tá à toa andando na rua, sabe, vai fazer um pedido esses dias, eu entrei no Uber e foi muito engraçado, porque eu entrei, tava meio chovendo e eu bati a porta. E bati meio forte. E eu, nossa, desculpa, eu bati forte a porta. Dele, não, só desculpa se você repaginar lá em casa. Aí eu, tipo, gente, sabe? Ele pegou na hora. Na hora, ele já viu quem era, já falou. Só que aí é uma hora que eu não tô esperando. Eu acredito que pessoas extremamente reconhecidas nacionalmente, muito famosos, eles já têm meio que é tanto que aquilo já fica normal, talvez. Eu travo, eu fico... legal! Oi, tudo bom? Nossa, eu adoro teu trabalho. E já aconteceu várias vezes de vir e nossa, eu gosto do teu trabalho, que legal, não sei o que. E eu, tipo, eu não sei reagir.
Aham. Eu não sei, eu tenho muito problema em ser elogiado. Sabe, eu fico meio sem graça. Eu falo, legal, massa. Eu também tenho essa dificuldade. Sabe, eu fico, então, eu também tenho essa bom. dificuldade de receber elogios. Então, Vamos pra um bate-bola? Eita, isso aí eu não tava sabendo, não. Vamos lá. Eu vou falar uma palavra, você responde com outra. Né? Ok. Tenta responder só com uma, mas pode responder com mais. Um sonho. Felicidade contínua. Boa. Um projeto. Tô vivendo ele já. Um lugar preferido. Putz, difícil. Agora me pegou em vários lados. Calma, que meu lugar preferido sempre é a minha casa. Porque é o lugar onde eu mais gosto de estar. Então, se eu for pensar no dia a dia, é minha casa. Um medo. Planos darem errado. Eu sempre tenho muito medo deles. Trabalho pra não dar, mas, né? Sim. Um arrependimento. Eu não tenho arrependimento, cara. Acho que eu não tenho nada que me lembre agora que eu falei assim, nossa, me arrependi de fazer isso. Se são coisas tão ínfimas a ponto de terem passado batido. Irrelevantes. Uhum. Essa é legal. Um signo. Ah, esse é difícil pra mim agora, tá? É minha crise existencial. De acordo com a minha mãe, eu tenho que falar que sempre aquário. De acordo com os meus astros, sempre peixes agora. Então, eu vou falar que eu sou um peixe fora do aquário. Tá? Porque eu não sei. Boa! Tá? Porque eu não sei. Um peixe fora do aquário. Signo tá Gente, esses pra dias quem pra não trás, entende, né? esses dias pra trás eu tava conversando com ele no Instagram e do nada, ele, acho que foi uns 3 dias antes do seu aniversário, e ele tava me contando, e eu perguntei, segunda é teu aniversário, né? Ele tá assim, mas... Aí eu falei, segunda já é peixes, né? Ele falou, não, mas eu acho que eu tô numa crise existencial. Aí ele contou a questão do teu horário, né, de Cara, nascimento. olha só, eu não entendo nada de signo, tá? Não entendo. Mas assim, eu sou de 19 de fevereiro e sempre me falaram que 19 de fevereiro é aquário e dia 20 vira peixes. Ponto. Minha vida inteira sou aquariano. Mas, aí um dia foram fazer esses mapa astral, mas fizeram acho que uns meio qualquer assim e falaram, você é aquário com ascendente aquário. Eu, ok, levei isso pro resto da minha vida que eu era aquário com ascendente aquário. Aquário 2 vezes, meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo que me conhece mais a fundo, e toda vez que eu li alguma coisa sobre o signo de aquário, principalmente no sentido emocional, pessoal, eu nunca me identifiquei tanto. Sim. Mas eu não relevava. Eu só, ok, tanto faz, nesse sentido, porque eu não lidava muito com isso. Até que, há uns 15 dias atrás, num happy hour cheio de pessoas entendidas de signo e que tinham aplicativos pagos e mapas astrais e coisas todas assim, começaram a falar disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falei exatamente isso que eu acabei de falar, que eu me identificava muito com peixes em alguns casos, não sei o que. Ele falou, mas que hora você é, não sei o que. Eu lembrei que eu tinha certidão de nascimento, que eu tinha pego uma foto dela um tempo atrás, tal. Eu fui olhar e falei, eu sou de tal dia, tal hora. E fizeram meu mapa astral no meio do happy hour do rolê. E falaram, André, você é de peixes? Eu falei, para, né? E eles falaram, não, você é de peixes. A gente fez aqui, tá aqui, ó. E fizeram em 2, 3 lugares diferentes. E deu peixes. E deu. Tá. Daí a gente foi pesquisar, porque eu entrei na hora, eu fiquei meio, como assim? Eu tô há 32 anos como aquário e do nada eu virei peixes. Né? Eu não entendo, mas agora eu quero, né? E aí foi isso que aconteceu. E aí eles falaram assim que o signo, na verdade, posso estar falando bobeira aqui, tá? Porque foi o que eu entendi. Eu também não entendo nada. Né? Assim, não vou me julgar se eu falar eu besteira. vejo uns tarozinhos no YouTube de vez em quando. E tá tudo certo. Eu peguei, fui pesquisar e falaram que assim, que o signo ele não é aquele tipo da meia-noite de 19 para 20, mudou o signo. Não. Tem um período de um dia, entre o dia ali, o ano bissexto influencia, e o jeito dos astros, sei lá o que, a região que você nasceu, que influencia. Resumo, diz que aquário acabou a 1 da manhã do dia 19 do ano que eu nasci. E eu nasci às 4 e pouco da manhã. Entrou em peixes. Então eu já entrei em peixes tipo por 3 horas. Se fosse em outro ano, ainda seria aquário.
Se fosse em outra localização, ainda seria aquário, mas aonde eu nasci, olha, André, eu já tive, já tive e tenho convivências com várias pessoas de aquário. Você não tem nada de aquário. Então. Nada. Virou uma crise. Nada. Olha que mas assim... eu falo que do lado empresarial eu sou muito aquário. Agora que eu fui atrás de entendimento, sim. Eu sou muito. Mas no lado emotivo, eu sou bem mais peixes. Porque aquário não tem nada de emotivo, gente. Não, né? Experiência própria. Eu sou super emotivo, eu sou super dramático, eu sou carinhoso, eu sou, sabe? Não, aquário não é nada carinhoso. Não é, então eu sei que não é, então é isso. Uma lembrança que você vai levar pro resto da vida. Cara, tem várias. Eu acho que pra mim tem duas situações familiares de doenças que foram curadas que pra mim são as melhores lembranças no sentido de alívio pro resto da vida. Que eram meus medos muito grandes, que foram alívios muito grandes. Então, acho que são lembranças muito, sabe, que fecham certezas. Assim. Uhum. E pra gente finalizar, uma palavra que te define. Acho corajoso. Corajoso. Isso daí já me perguntaram uma vez e eu falei essa palavra e eu falei que eu acho que faz sentido. Faz sentido. André, a gente vai finalizando por aqui. Eu quero te agradecer muito por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra para mim. Imagino que eu quero continuar ainda te acompanhando, poder compartilhar mais experiências ainda com você. Né? Eu acho que isso aqui é só um início do que a gente está construindo. E muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Desejo todo sucesso para as outras entrevistas que vão vir aí pela frente ainda. E muito obrigado pela honra também de ser o primeiro aqui, de começar toda essa história. E muito obrigado por tudo nosso belo papo aqui. Acho que até estouramos o tempo que eu tava olhando ali. Sim, estourando. Tá vermelhinho ali pra gente. Gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até o final. Né? Te aguardo no próximo episódio. Tchau, tchau.